Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal no Instagram, pessoal chegando aqui. Daqui a pouquinho a gente começa. Vamos dar mais uns 5 minutinhos, aí a gente já começa. O pessoal está chegando aos poucos aqui. Tá alto. Quem está falando? O pessoal está tela, né? Eu deixei a tela, mas está sem som? Então está muito baixo, não estava chovendo. Quem está falando e se deu play, né? Para mim tá ok, aqui tá ao vivo. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar para que a gente possa aqui. Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal do YouTube, lá no Instagram também. Eu estou vendo que as pessoas estão preferindo até entrar ali pelo Instagram. E algumas acho que receberam o link e estão entrando aqui no canal do YouTube. Bom, primeiramente eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Hoje é um dia muito importante e especial para nós aqui no canal, né? Para que a gente possa falar um pouco mais sobre essa orientação aos pais, né? Com relação aos filhos. Então, preparei aqui um momento interessante para vocês, com informações interessantes para que todos possam aprender um pouquinho sobre como lidar ou como estudar para ser melhor pai e mãe, né? Ok, vamos começar aqui. Bom, inicio a palestra agora com vocês. Quero agradecer quem está presente, porque para mim significa que existem pais corajosos, né? Nesse nosso mundo, né? Então, pais corajosos, a presença de vocês aqui me mostra que realmente a preocupação no educar melhor os filhos, né? E este é o meu propósito, transformar vidas e família, tá? Então, assim, muito obrigada mesmo pela presença de todos.
e vamos seguir aqui com a nossa palestra. Primeiro, para quem não me conhece, eu estou vendo que aqui no YouTube eu tenho bastante família, né? Então, todo mundo aqui que está no YouTube me conhece, tem família, tem amigos que me conhecem. Então, o meu irmão, por exemplo, desde que eu nasci. Então, mas para quem não me conhece, eu sou a Leila Ribeiro, sou a mãe da Valentina, eu sou psicóloga há mais de 25 anos, com atuação na área clínica, na área organizacional. Nos últimos 15 anos, eu venho me dedicando fortemente à área clínica, realizando terapias, consultorias maternas e de carreira. Também me tornei, nesse período aí da nossa pandemia, educadora parental através do programa Encorajando Pais, para o qual eu convido vocês hoje para essa palestra. Eu sou criadora do perfil NetMães no Instagram e no Facebook também. Alguns acho que me seguem lá e costumam aí ouvir um pouquinho do que eu tenho a dizer, né, para todos. A minha proposta aqui é poder aprender um pouquinho com vocês e, ao mesmo tempo, trazer um pouquinho da minha experiência, né, nesse atendimento com pais, mães, jovens, adultos, dentro da educação encorajadora. Eu costumo dizer que uma das missões mais desafiadoras e difíceis que a gente tem na vida, que a gente assume na vida, é a de criar filhos. Não é uma receita fácil, aliás, não tem uma receita, não é nada fácil, né? Eles falam, eles trazem muitas demandas, né? Em cada etapa da vida, em cada idade de desenvolvimento. Então, é um desafio para nós todos os dias, né? Para pai, para mãe, quem tem filhos aí. Nunca nós estamos preparados para as demandas que eles trazem para a gente, né? Todos os dias é uma coisa nova e todos os dias a gente tem que estar pensando no que fazer e como fazer melhor. Quando a gente se depara ali com algumas situações complexas, né, de comportamento, de relacionamento, os desafios, os comportamentos desafiadores que a gente fala, né, muitas vezes a gente não sabe como agir, a gente não sabe o que fazer. E aí, normalmente, a gente age conforme a nossa educação, a educação que nós tivemos. E a gente usa a nossa educação para educar os nossos filhos também. Porém, a gente percebe que nos dias de hoje, algumas das ferramentas que os nossos pais usaram com a gente, porque eles fizeram o melhor para nós, hoje em dia não dá resultado. O mundo é outro, os filhos são outros. A gente costuma até dizer que as crianças que nascem hoje, daqui a pouco vão nascer falando, né? Então, o mundo mudou, as coisas mudaram, a educação mudou, e muito da receita que a gente usava lá hoje não se aplica mais, né? E a gente sente falta de informação, muitas vezes a gente se vê perdido, e eu sou como vocês, né? Muitas vezes eu me vi perdida em situações com a minha Valentina, e situações que amigas traziam, né? E até pacientes. Então, eu fui estudar, eu fui buscar informações, formações para que eu pudesse ajudar as pessoas e me ajudar também, né? Eu queria propor para vocês um exercício que no final a gente consegue entender um pouquinho do resultado dele. Primeiramente, eu queria que vocês pensassem quais são os desafios de comportamento que vocês enfrentam hoje na casa de vocês com os filhos. Quais são as características e habilidades de vida que você acredita que são necessárias para os seus filhos hoje? Marque lá, pense em 2, 3, 5 situações. Se vocês quiserem colocar aqui no chat para eu ir acompanhando o pensamento de vocês, pode colocar. E em terceiro lugar, o que vocês acham que essas crianças, esses adolescentes, os nossos filhos precisam para prosperar, para crescer, para se desenvolver, para viver nesse mundo, tá? Depois nós vamos fazer o fechamento aí dessas 3 listas. Queria muito que vocês
colocassem algumas informações aqui para mim, para eu ir acompanhando, e aí eu abro daqui a pouco a minha lista aqui do que eu trago de experiência das vivências que eu tive em consultório com o programa Encorajando Pais, nos atendimentos, nas terapias, ok? Então, quais são os desafios de comportamento que vocês enfrentam hoje? Vou acompanhar um pouquinho aqui do que vocês colocarem no chat para mim. A Vi Dias colocou que as crianças no Instagram precisam de habilidades socioemocionais. Certíssima. Ok. Birras dos 3 anos. São os desafios que a gente enfrenta. E são os desafios de comportamento que a gente enfrenta. O que mais? Pessoal aqui do YouTube? Ansiedade. Legal. Eu vou abrir as minhas listas aqui e vocês vão contribuindo aí com a experiência de vocês também. Teimosia, olha lá. Então, olha, alguns dos desafios que eu tenho colecionado aqui com os meus clientes, né? Então, assim, o que eu já ouvi quando eu pergunto sobre os desafios de comportamento? Impulsividade, agressividade, abuso de eletrônicos hoje em dia, né? Muito comum. Falta de limites, introspecção, principalmente adolescentes, né? Tranca lá no quarto e lá fica. Falta de diálogo, rebeldia, birra, ansiedade, olha lá, para quem colocou birra, ansiedade, desobediência, falta de atenção, falta de autonomia, irritabilidade, intolerância à frustração. A gente tem falado muito, né, da questão dos pais hoje não saberem lidar com momentos de frustração dos filhos. Ou eu faço tudo para não frustrar os meus filhos. A gente precisa pensar um pouco sobre isso. Apatia, não aceito não, brigas entre irmãos e não cumprem regras. Então, estes são alguns de poucos, né, desafios que a gente enfrenta aí no dia a dia com os filhos. Tem milhares, se a gente colocar uma lista aqui, olha, a Vivian colocou aqui, falta de paciência, individualismo, né? Dependidos da tecnologia, são comportamentos preocupantes em relação aos adolescentes, sim. Falamos aqui, né, abuso dos eletrônicos, foi uma das coisas que apareceu nessa lista também. Quais as características e habilidades de vida, né, que essa molecada precisa para se desenvolver? Eu tenho escutado dos pais, eles precisam ser mais assertivos, a comunicação precisa ser mais assertiva, né? Então eu quero que esse jovem cresça e seja um adulto assertivo, seja uma pessoa inteligente emocionalmente, que ele tenha autonomia, que ele tenha autocontrole. Olha quanta coisa eu quero, né? Responsabilidade, que ele tenha amor ao próximo, empatia, que ele tenha respeito, autorresponsabilidade, que ele tenha independência, autoconfiança, que ele tenha segurança, que ele tenha honestidade, que ele tenha saúde mental, resiliência, perseverança e flexibilidade. Como é que eu faço, gente? Com tudo isso, com tudo aquilo de desafio de comportamento, como é que eu crio um adulto com essas habilidades de vida? Então, o que eu preciso para que ele prospere, para que essa pessoa que eu tenho comigo hoje prospere? Vocês devem ter pensado aí na listinha de vocês, esse é um exercício bastante interessante para vocês fazerem em casa. Essa palestra vai ficar gravada no canal, depois, se vocês quiserem voltar para poder assistir e fazer esse exercício em casa, tá? O que as crianças e adolescentes precisam para prosperar? Então, eu falei que o adulto, né, ele precisa de assertividade, ele precisa dessa lista de
de coisas aqui, de características, né? Mas o que as crianças e adolescentes precisam para chegar nesse nível? Para ser uma pessoa com comunicação assertiva, para ser uma pessoa confiante, que seja autônomo, o que ele precisa, né? Ah, Leila, eles precisam de muito diálogo, eles precisam de escuta ativa, eles precisam de tempo de qualidade, paciência, encorajamento, exemplo. Semana passada eu gravei um vídeo e eu falei que pais são espelhos. E hoje eu escutei de uma grande amiga que doeu. Por que será que doeu, né, gente? A gente precisa pensar. Então, porque nós, pais, somos exemplo, somos espelho para os nossos filhos. E eles precisam, né, de respeito para prosperar, eles precisam de carinho, atenção, acolhimento, cuidado, limites. Eles precisam, sim, de limites. Eles precisam, sim, se sentirem pertencentes daquele lar. Eles querem se sentir incluídos, conectados com esses adultos, com esses pais. Amor, validação emocional. Será que eu sei lidar com as minhas próprias emoções para lidar com as emoções dos meus filhos? Pensem sobre isso. Compreensão, orientação. Quantas vezes eu sento para ouvir, para fazer escutativa, para fazer o tempo de qualidade, para orientar os meus filhos. Tolerância e segurança. Como que eu faço, gente? Então eu falo que hoje eu enfrento desafios como impulsividade, abuso de eletrônicos, falta de limites, mas eu quero um adulto que tenha empatia, comunicação assertiva, independência, autoconfiança. Mas para prosperar, ele precisa de coisas dessa listinha aqui. E será que eu estou fazendo isso por ele? Será que eu, do meu jeito aqui de educar, eu estou fazendo esse adulto prosperar, fazendo essa criança ser um adulto, né, que vai prosperar? Pais são os adultos e líderes da família. Educar e criar um ser humano é um ato de coragem. Quando eu falo que é o grande desafio que a gente assume na vida, é um ato de coragem também que a gente assume, né? E por que os pais precisam de coragem, Leila? Por que será que eles precisam de coragem? Gente, nós estamos vulneráveis a partir do momento que nos tornamos pais, né? E a gente se conectar com essa nossa vulnerabilidade para que a gente possa se conectar verdadeiramente com os nossos filhos não é algo fácil de fazer, né? A gente sofre muito, é muito difícil a gente se ver vulnerável, né? A gente dizer eu não sei o que fazer ou como eu faço isso. Em alguns momentos a gente se desespera como pai e mãe. Então, essa vulnerabilidade, eu preciso de coragem, por quê? Porque eu preciso ser vulnerável para que eu possa buscar conhecimento, para que eu possa ser fraco às vezes, né? Mas eu vou buscar informações para que eu possa realmente saber me conectar com os meus filhos. Questionar padrões. Eu tenho crenças e eu preciso rever essas crenças. De repente, a forma como eu estou pensando, a forma como eu estou agindo, hoje não é a melhor. Então, repensar as ferramentas, as práticas que vocês estão usando, estão sendo efetivas na criação dos filhos? Refletir sobre o impacto a longo prazo. E aí vem uma pergunta muito interessante. Eu sou o adulto que eu quero que o meu filho se torne um dia? Marca isso. Eu sou o adulto que quero que meu filho se torne um dia. Eu quero que ele seja exatamente como eu. É lógico que a gente tem coisa boa, né? Mas tem coisas que a gente
precisa melhorar enquanto ser humano para que eu faça melhor pelo meu filho? Né? Então, pensem sobre essa questão. O autoconhecimento. Hoje se fala muito sobre o autoconhecimento, então olhar para si, honrar a tua história, praticar o amor próprio, a compaixão. Não podemos dar aos filhos o que nós não temos, né? Só quando tivermos a coragem aparecendo novamente, para explorar as nossas trevas, né? É que descobrimos o poder da luz. Então, o autoconhecimento é muito importante para você, pai e mãe, para que você se conecte com você mesmo, para que você possa se conectar com seu filho. Mindset, desenvolver um mindset de crescimento, identificando as áreas de incompetência e desenvolvendo habilidades necessárias para exercer a sua missão da melhor maneira possível. O que será que hoje eu preciso melhorar para ser melhor com o meu filho? Né? O que eu preciso desenvolver para ser melhor? Aí eu trago para vocês os tipos de parentalidade. De modo geral, existem duas dentro da educação, porque hoje a gente fala de parentalidade quase que em todas as áreas, né? Você vê parentalidade na área jurídica, na psicologia, na educação. Então, dentro da educação, quando a gente fala de educação, a gente traz a parentalidade, né? Liderança manipuladora e a liderança encorajadora. Então, dentro de uma liderança manipuladora, eu falo que é aquela educação tradicional. A educação tradicional, ela era baseada em recompensa ou punição. Se eu fizesse uma coisa certa, eu era recompensada. Se eu fizesse uma coisa errada, eu era punida. Essa é a educação tradicional. E toda vez que a gente fazia alguma coisa certa, alguma coisa errada, ou a gente tinha uma coisa ruim, ou a gente tinha uma coisa boa, né? O que era ruim eram os castigos, os sermões, as humilhações, né? Que passávamos, às vezes, em situações, se vocês lembrarem, eu vou fazer vocês lembrar. E situações que você, menina boazinha, então ela ganha lá um elogio, ela ganha um prêmio, ela ganha estrelinha. Lembra das estrelinhas no caderno? Na época que a gente estudava lá no primário, no Fundamental 1, Fundamental 2, né? Tinha lá alguns privilégios por ser uma menina, um menino bonzinho, né? Então, essa é a educação tradicional. O que eu quero trazer para vocês aqui educação encorajadora. Mas vamos antes fazer um exercício que eu acho que é interessante para que vocês também se conectem com vocês mesmos, né? Imagine você na infância, esse é um exercício também para que vocês possam fazer quando puderem parar para refletir. Imagine você na sua infância, no momento em que recebeu uma punição. Por algo que não fez ou fez errado perante os seus pais. Qual foi o teu pensamento? Qual foi o teu sentimento? E qual foi a decisão que você tomou? Lembra? Consegue lembrar de alguma situação de punição que você viveu na sua vida? Estou vendo no Instagram a sensação de medo. E qual foi o sentimento, então, o pensamento, o sentimento e a decisão que você tomou? Normalmente, eu vou dar um exemplo, né, de alguma situação, né, que você foi punida, você sentiu raiva. Então, o teu pensamento era de raiva. O teu sentimento era ruim, aquela coisa de que eu vou, né, a decisão provavelmente é eu vou me vingar, né? Então, o pensamento, eu vou fazer com que isso mude, o sentimento era raiva e a decisão, eu vou me vingar.
Alguém passou por isso na infância? Então vamos falar de coisa boa agora. Guarda aí esse exercício para vocês, tá? E o que isso trouxe para vocês de bom na tua vida de adulto? Liderança encorajadora é aquela. Uma parentalidade encorajadora é aquela que tem por objetivo despertar o potencial das crianças e adolescentes. Despertar o potencial da criança e do adolescente, para que eles se tornem adultos confiantes, capazes, com habilidades de vida, para contribuírem com a construção de um mundo melhor. Como é que eu faço isso, Leila? Né? O que significa encorajar? Coragem vem de cor, coração, agem, de agir. Então, coragem significa agir com o coração. E encorajar significa incentivar o outro a agir com o coração. Este é um movimento que fazemos para que o outro se torne a melhor versão de si mesmo. Os pais encorajados criam filhos encorajados. Filhos encorajados se tornam adultos capazes, confiantes e capazes, com habilidades para contribuírem com a construção de uma vida feliz. Então, será que é vantajoso a gente aprender um pouco mais sobre a educação encorajadora, para que a gente possa realmente criar estes filhos capazes e com habilidades para a construção de uma vida e de um mundo melhor? Quais são os princípios da parentalidade encorajadora? Quando a gente fala da educação tradicional, as coisas são muito imediatistas. Aqui eu falo de, primeiro, foco na cooperação. Não queremos criar crianças e adolescentes submissos que obedeçam sem questionar. Eles precisam se sentir parte, né? Eles desejam, né? Desejamos que eles compreendam que fazem parte do todo. Habilidade, que tenham atitudes, né? Que interferem na vida dos outros e que são capazes de contribuir com as soluções para os desafios da vida. Então, foco na cooperação, né? Olhar a longo prazo, gente. As coisas não acontecem de hoje para amanhã. Então, na educação encorajadora, é treino, é dia a dia, é dia após dia. As coisas não acontecem do dia para a noite. Você vai aprender e você vai implementar. E você vai observar as mudanças comportamentais, não só do seu filho, mas da família. Parentalidade encorajadora se preocupa com os efeitos a longo prazo. O que adulto que eu estou deixando para o mundo? Que criança que eu estou deixando para o mundo? Que adolescente que será amanhã, né? O equilíbrio entre gentileza e firmeza. Manter a dignidade e o respeito. Gentileza e firmeza é dignidade e respeito. Quais habilidades eu preciso desenvolver para que eu possa ser gentil e firme ao mesmo tempo com os meus filhos? E gentil e firme é ser digno e ter respeito, ser respeitado e fazer, né, com que o outro também seja respeitado. Conexão, que eu falo desde do primeiro momento. Então, nós somos seres sociais e a gente precisa um do outro, né? As crianças precisam se sentir conectadas com os adultos que são referência na vida deles. Quem é um adulto na tua casa? Quem é o líder da família? São os pais, né? Então, essa conexão é fundamental. Leila, mas como que eu vou, na loucura que a gente vive, me conectar com os meus filhos? Através de uma escuta ativa. Lembra da lista? Quando a gente fala de prosperar? Através de uma escuta ativa,
o tempo junto, aquele tempo de qualidade. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem, a gente arruma tempo para tudo. Então, às vezes, aquele tempo de qualidade não é quantidade, é qualidade. Um tempinho que você para, 5 minutos que você para ouvir o seu filho, vai fazer uma diferença enorme na vida dele. O brincar, às vezes, pegar uma coisa que você também se conecte, né? Porque às vezes eu brinco bastante aqui em casa, eu falo, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto, é normal, né? Eu gosto muito de jogar com a minha filha. Então, o que você gosta de fazer com seu filho? E às vezes fazer também o que você não gosta, mas que também vai ser bom para ele, né? Então, brincar é importante e principalmente nos momentos desafiadores. Fazer a escuta, fazer o aconchego, estou do seu lado, eu estou te apoiando, né? É fundamental. O encorajamento é ter fé na capacidade, no potencial da criança e do adolescente. Eu sei que ele vai aprender, eu sei que ele é capaz, né? Então, e começa, né? Muitas vezes eu deixando fazer coisas que ele já é capaz de fazer, né? Então, o desenvolvimento da sua autoconfiança com ele. Aprender com os erros. Errar é importante, o errar traz novos aprendizados. Não tem punição para erro, né? Passar por frustrações e enfrentar as consequências das escolhas que vocês fazem, que eles vão fazer na vida e que nós fizemos, também fazemos todos os dias. Quais as consequências? Se eu for para cá ou se eu for para lá? Ele precisa entender. E se você conseguir se conectar e entender o pensamento, entender a emoção envolvida naquele momento, você faz o processo do encorajamento. Quer saber mais sobre isso? Quer conversar sobre isso? Venha para o programa Encorajando Pais. O programa Encorajando Pais ele é composto por 11 sessões, onde você vai rever a tua função, as tuas habilidades, as características que vocês têm como pai e mãe. A base do programa é a educação encorajadora, que tem por objetivo desenvolver as competências socioemocionais. Teve alguém que falou sobre isso, acho que foi a Vivian Dias aqui, Vi Dias, né? Então, desenvolver essas competências socioemocionais, a autodisciplina, o autocontrole, a empatia, a autorresponsabilidade, solução de problemas, tudo isso com foco na construção de uma vida feliz. Se quiserem saber mais sobre isso, quiserem conversar, às vezes eu faço provocações na rede. Essa amiga hoje veio em casa e falou: poxa, você mexeu comigo, né? Venha conversar, vamos trocar ideia. A gente só aprende conversando, vivenciando, né? Então vamos trocar ideia, ok? Eu deixo aqui o meu contato com vocês. Agradeço a participação de todos. Foi muito bom estar aqui e falar sobre o Encorajando Pais e falar sobre a educação encorajadora com vocês. Espero que tenha acrescentado um pouco na vida de cada um e que eu tenha apimentado um pouquinho aí a questão do querer educar, querer aprender para educar, querer ser um pai e uma mãe melhor para o meu filho, para criar esse filho para o mundo. Ok? Um grande abraço a todos e boa noite.